E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar da siciliana Scheveningen, que ocorre no tabuleiro depois dos lances E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C por, cavalo F6, cavalo C3, e aqui E6, direto. Bom, a ideia da Scheveningen essa aqui é uma estrutura muito típica de peões, então eles servem para controlar boa parte das casas centrais aqui no território das pretas. E também, aproveitando para falar, ela e a Najdorf se complementam. Assim. É, tem uma diferença na ordem de lances, né? Mas a Scheveningen transpõe para a Najdorf e a Najdorf pode acabar transpondo para a Scheveningen. Então, bom, o lance principal das pretas e é o fato dos jogadores de Najdorf não jogarem tanto assim nessa ordem, né? A Scheveningen é o lance G4, que é conhecido como ataque Keres, e foi um dos principais responsáveis pela Scheveningen sair um pouco assim da moda. Tanto que o Garry Kasparov, um dos maiores especialistas na Najdorf, ele jogava essa Scheveningen, né? Essa estrutura de Scheveningen, nessa ordem, e depois que jogaram G4 com ele e ele teve bastante problema para salvar a partida, ele mudou a ordem, né? Ele começou a jogar a Scheveningen pela ordem da Najdorf, que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Então vamos ver. A ideia do G4 é jogar G5 e ganhar espaço na lado do rei. Vai contra os princípios da abertura um pouco, por causa do... porque mexe um peão, não desenvolve nenhuma peça e tal, mas tem uma ideia concreta. Então, a linha principal vem H6, acho, né? É isso, H6, justamente para evitar esse ataque. E aí, H4, ganhando mais espaço ainda no lado do rei. Cavalo C6, desenvolvendo uma peça. E agora torre G1, preparando o lance G5 aqui. E aqui as pretas têm dois lances principais. O lance H5, que é meio estranho, né? Jogar H6 e H5. Só que o ponto é que depois de G5, as pretas têm a casa de G4 aqui para fazer um certo bloqueio, né? Mas aqui segue G por H5, torre por H5 e aí bispo G5. Ameaçando o bispo por F6, tem que voltar a torre. E aí as brancas vão jogar, por exemplo, cavalo B3, seguido de dama D2 ou dama E2. E roque grande e tentar realmente atacar. A outra opção que as pretas têm é o lance D5, né? Que é a ruptura central. Um ataque na ala deve ser respondido com uma ruptura no centro. Então, peão por, cavalo por. E aí, peão toma D5. Que essa posição vem sendo discutida, né? Por um tempo. Se o peão da dama isolado das pretas é uma fraqueza. Na verdade, ele é uma fraqueza, mas se as pretas têm compensação por essa fraqueza, né? E aparentemente tem certa compensação. E aí as brancas provavelmente jogam com bispo A3 aqui, vão tentar jogar dama D2 e roque grande e explorar essa fraqueza aqui no peão de D5. Esse avanço aqui das brancas na ala do rei também desencoraja bastante as pretas a rocarem pequeno, né? Porque as brancas já ganharam espaço ali com G5 e tal. Bom, basicamente esse é o ataque Keres. Claro que isso aqui é só uma parte bem rasinha, né? Do quanto de coisa, de tantas ideias que os dois lados têm aqui. Mas essa linha é mais agressiva contra o ataque, a Scheveningen. Tem o lance bispo E2 também, que é a variante clássica. A6, roque, bispo E7 e aí F4. E as brancas vão tentar de novo um ataque na ala do rei. Vou mostrar aqui pela ordem do bispo E3 roque, F4, dama C7, A4, que é um lance importante para restringir o contra-jogo das pretas, com o lance B5, cavalo C6, rei H1, outro lance importante, porque sempre que o branco joga F4, essa diagonal aqui fica meio debilitada, então faz sentido tirar esse rei daqui o mais rápido possível. E depois de torre 8, bispo F3. E aqui, essa posição já foi discutida algumas vezes, né? E as brancas, no geral, vão tentar jogar G4 e G5, tentar realmente atacar ali na ala do rei com o avanço desses peões. E as brancas vão tentar, e as pretas vão tentar contra-atacar no centro, né? Com torre B8, B5, cavalo D4, E5 em alguns casos, D5 em alguns casos também. Então, voltando aqui. Aqui também tem o lance bispo E3,
que é conhecido como ataque inglês também. Então A6, F3 aqui. E aqui as pretas costumam jogar com B5 rápido, para já desenvolver uma certa iniciativa na ala da dama. Né? Então G4, as brancas também tentam acelerar o ataque na ala do rei, já que as pretas já jogaram com B5. H6 para dar aquela atrasada no ataque. Dama D2, cavalo de BD7. É importante que jogue esse cavalo de BD7 com H6 incluído, porque se G5, normalmente a melhor casa do cavalo é voltar para D7, né? E agora o próprio colega evita isso. Então H6, dama D2, cavalo de BD7, roque grande, e aí bispo B7. E aí é uma posição bem tensa, né? Às vezes nem precisa rocar, dá para jogar A3 também para evitar os B4 da vida. Mas a gente vai ver mais ideias assim na partida, né? Aqui tem o ataque sozinho também, que é o lance bispo C4, semelhante ao bispo C4 da clássica, né? Bispo E7, bispo B3, roque, bispo E3. E aqui cavalo A6 é um lance importante, porque a ideia é preparar cavalo C5. Mas se as pretas jogam com cavalo de BD7, uma ideia pode ser para o branco bispo por E6 aqui. F por E6, cavalo por E6, dama A5 e cavalo F8. E depois de rei por F8, surge essa posição onde o branco tem a torre por 2 peões e vai tentar usar isso para jogar lances como F4, se são possíveis, seguido de E5 e tentar explorar o rei das pretas. As pretas vão tentar jogar com as duas peças menores, né? Então, é útil, talvez, evitar esse tipo de sacrifício. Dama E2, cavalo C5, F3. E aqui é uma posição bem típica da Scheveningen, né? As brancas provavelmente vão rocar grande aqui. Podem rocar pequeno também, mas no geral quem joga sozinho tende a rocar grande e começar a atacar os peões para cima do rei das pretas. E as pretas vão buscar contra-jogo na ala da dama e no centro também. E por fim, para a gente fechar essa primeira parte, eu acho, tem o lance F4, que é conhecido como variante tal. E tem uma ideia semelhante à linha do bispo G5 na Najdorf, né? Só que o bispo não está em G5. Então a ideia das brancas aqui, toma o centro, desenvolve as peças de uma maneira saudável e prepara o lance roque grande, né? Em alguns casos aqui. Em alguns casos não, no geral vai jogar com roque grande e tentar avançar tudo aqui da mate no rei das pretas. As pretas, por outro lado, vão tentar, né, jogar A6 e B5 também, torre C8 e tentar dar mate no rei das brancas. Então essa era a pequena parte introdutória à Siciliana Scheveningen. E vamos para a partida de hoje, que é uma partida do Morozevich com Maxime Vachier-Lagrave num torneio na Suíça em 2009. Então, foi uma... Então, e aí aquela coisa, né? O Vachier jogou com A6, né? Mas depois de F3 e E6 acaba transpondo para uma Scheveningen. Dama D2, cavalo de BD7, G4, H6, roque grande. E aqui a gente viu a variante do bispo B7, né? Aqui o Vachier jogou com B4 direto, já incomodando o cavalo. Veio o cavalo de C2, dama C7, colocando a dama na cara do rei. H4 para acelerar o ataque das brancas. E aqui o Vachier jogou com D5, que é um lance temático também para romper no centro, abrir linhas para o desenvolvimento do bispo e ataca o peão G4. E aqui começa a coisa. A partida fica muito complicada a partir de agora. Porque aí veio o cavalo F4. Convidando E5, que é um garfo. Jogou E5. Cavalo de F6. Atacando a dama. F por E6, cavalo por E6. Então o branco sacrificou uma peça já para abrir o rei das pretas. Dama 5 e toma D5. Então aqui tem quantos peões já? 2 peões pela peça. E não é tão claro assim um ataque, né? Mas beleza. Dama por A2, ameaçou mate 1. Dama D3, ameaçando dama G6, cheque. Acho que a entrada ali deve ser meio mortal já. Dama G6, cheque, rei E7. E lances como cavalo G7 já estão rolando. E aí o rei está muito exposto, né? Porque está vindo D6 agora. Então, rei F7 para evitar dama G6. G5 atacando o cavalo.
cavalo por D5, e aí bispo H3. Se jogar dama por D5, depois de dama por D5, torre por D5, rei por E6, e aqui ainda tem uma posição complicada, apesar da troca de damas, porque tem um bispo C4 aqui ainda, né? E aí tem uns temas aqui em cima desse rei. Então, por exemplo, depois de HG5, torre de HD1, rei F5 para sair dos temas, e aqui aparentemente tem que empatar com o bispo D3. Se rei F6 leva bispo G5, ainda dá para jogar essa posição sem empatar. Mas se jogar rei E6, a posição acaba repetindo, né? Então a posição é complicada até sem damas, né? Mas aqui o Morozevich jogou com bispo H3, defendendo o cavalo e provavelmente ameaçando tomar em D5. Cavalo por E3. Nossa, e aqui é uma viagem completa. Aqui é puro cálculo essas posições aqui. Se vocês querem treinar cálculo, velho, joguem esse tipo de posição para vocês se forçarem a calcular. Porque aqui veio o cavalo D8, rei E7, cavalo C6, rei F7, G6. Aqui uma ideia aqui é bispo E6, porque se jogar rei por E6 leva a dama G6 cheque. E agora o rei das pretas está sem casa e cavalo F6 leva cavalo D8. Rei E7, G por F6, G por F6, cavalo C6, rei E6 e aí dama E8. Caraca, mas essa linha é muito tensa, né? Rei F5, cavalo D4, cheque. Se peão por dama E4 é mate. Tentei que jogar rei F4, cavalo E2, rei F5. Se jogar rei por F3, leva dama C6. Não, pera. Nossa, a engine deu uma travada legal agora. Cavalo D5, aí torre por D5. Não, mas aí... Não, aqui eu já me recuso a analisar o resto. Não, muita linha de computador, né? Mas aqui o rei... com o rei das pretas em F3, eu não duvido que não leve mate. Mas enfim. E aí se tomar de dama, leva cavalo D8. Mas aí seguiu G6, cheque. Rei G8. E aí tomou em E3. Né? E aqui a posição é bem complexa ainda, porque o branco está com uma peça a menos. Mas o rei das pretas está em G8. A torre em H8 provavelmente não vai ver a luz do dia. E as peças pretas estão meio descoordenadas aqui ainda. Né? Seguiu bispo C5. Dama E4. Ameaçando tomar em D7. Cavalo F8. Torre D8. Cravando o bispo. Bispo B7. Torre por A8. Bispo por A8. E aqui o torre por A8 foi meio zoado. Aqui é o computador da torre por F... Nossa, mas é muito complicado ainda, né? Torre por F8. Torre por F8 e agora dama por E5. E agora a ideia é remover o defensor da casa de E6, né? E aqui o branco já tem uma vantagem decisiva. Mas aqui jogou torre por A8. Bispo por A8. H5. E aqui, mesmo com as brancas tendo uma peça a menos, a torre de H8 tá... Tipo, ela não vai jogar, né? Tipo, ela não joga, ela só tá ali mesmo. E aqui o Vacher mandou torre H7 aqui. Meu Deus. Oferecendo a torre, né? Se G por H7, rei H8. E... aqui tá vindo dama 1 cheque também, né? Catando a torre aqui. E tá meio complicada a posição aqui, né? O que eu jogo de brancas? Torre 1. Leva... Nossa, mas é muito tenso ainda, né? Que posiçãozinha complicada. Bispo D4, atacando o peão de B2. Não dá pra tomar porque tá cravada. Tem que tirar o rei. E aí bispo por B2. Nossa senhora. Vou deixar pra quem quiser analisar aí. Fique à vontade. Mas aqui o Morozevich jogou torre 1, né? Ele deixou lá a torre H7 porque ela não vai sair dali. Siga o bispo por, dama por C6. Bispo D4, ameaça não tomar em B2. Não tem como defender. Rei D2, dama por, dama C4, cheque. Rei H8. E aqui a torre em H7 é uma bela peça, né? Seguiu o rei D3. A5. Então aqui as pretas estão tentando correr para criar contra-jogo com o peão de A ali, né? Veio dama C8, ameaçando mate. Dama 3, cheque. Rei 4, B3, defendeu. C por B3, A4.
É que podia tomar em A4, aproveitando que o preto não pode tomar porque tá levando mate 1. Mas prefiro jogar torre B1 aqui. Provavelmente com a ideia que se jogasse A por B3, torre por B3, seguido de torre B8 em alguns casos. Mas aqui tá jogando dama toma B3, dama por F8 e temos essa posição meio pitoresca, né? Que a torre tá quase saindo, mas aí... Nossa, bispo E6 é bonito, né? Ó, a torre H7 não joga. E as peças do... O rei tá enclausurado aqui. E aqui a posição empata com as brancas tendo uma torre a menos, né? Apesar que eu posso sempre tomar aqui, mas é uma posição bem estética. Mas aí veio o dama B4, ameaçando alguns descobertos em cima do rei das brancas. E aí começou o baile. Dama C4, tentando trocar as damas. Dama B7, dama D5, dama B4, dama C4, dama D2. Com ideia de dama E3 ou dama F4 cheque. Bispo G4, A3 com a ideia de A2. Dama F7, ameaça o mate 1. Dama C2 cheque, rei D5. Dama C5 cheque, rei E4. E agora A2. Então essa manobra toda foi para defender o cavalo. E agora o peão de A está promovendo. Veio torre C1, promoveu. Torre toma C5, bispo toma C5. E aqui o branco está com o que a menos? Está com uma péssima torre a menos, né? Apesar da torre estar em H7. Mas aí seguiu mais um pouco aqui o Morozevich tentando lutar. Dama D5, dama E1. Rei D3, dama D1. Rei C4, dama por D5. Rei por D5 e agora bispo A3. E aqui lutou mais um pouco. Então rei por E5, torre H8. Cavalo H7. G por H7, rei F7. Ainda não tá tão simples, né? Porque a torre não pode sair da oitava fileira. Então F4, bispo C1, F5. Bispo D2 tem chances de fortaleza aqui ainda. Bispo P1, rei D7, bispo B4, rei C7, rei E5, rei D7, bispo A3, rei C6, rei D4, rei C7, rei C3. Tá quase empatando aqui, né? Rei B4. E agora, rei D6, rei por B3 cheque, rei D5, bispo B2, rei D6, bispo F6, rei C5, rei C3, rei D6, rei D4. Aqui as pretas vão ter que tentar dar um drible, né? Vão ter que tentar... Mas que ainda não tô vendo como é que o preto vai ganhar isso aqui, né? Torre D8. Ok. Ele vai tentar cortar o rei. Veio G5. Ainda não tá simples. FG6. Torre D6. Agora o bispo controla. Tá tranquilo agora, né? De ganhar bispo E8, bispo E5. Rei B7, torre B6, cheque. Depois de rei C8, rei D6. E aqui o preto, as brancas abandonaram, né? Mas essa partida é muito complexa para um vídeo de 20 minutos, né? Aqui eu já não estava entendendo mais nada. São muitas complicações, né? A torre de H8 não joga, foi para H7, né? O branco fica com uma torre e uma peça a menos e tá quase empatado ali porque a torre de H7 não joga, né? Essa posição aqui é bem diferente daqui. Bem diferente do padrão, né? Mas enfim, eu espero que tenha ajudado vocês a terem mais ideias. As posições são muito táticas, né? Nesse tipo de posição. Espero que tenha ajudado vocês a terem ideias, enriquecido o xadrez de vocês. E vejo vocês na próxima aula.